Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Caros professores, superintendentes da escola dominical, compartilhe o nosso canal no YouTube, CAPED-RP. E eu lembro a todos vocês que divulgue aos seus professores para que se inscrevam ou se inscreva neste canal. Reforço ainda que o CAPED, Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico dos Professores da Escola Dominical em Ribeirão Preto, funciona de forma presencial todos os sábados, no horário das 14 às 16 horas. É um curso totalmente gratuito para todos os professores de todas as faixas etárias da nossa casa publicadora, desde o maternal até a classe de adultos. Portanto, participe também, você que é da nossa região, de forma presencial do nosso CAPED. Meus prezados professores e superintendentes da escola dominical, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos caminhando para o fechamento desta lição, deste segundo trimestre de 2019, lição essa comentada pelo pastor Elianai Cabral, e no domingo passado nós estudamos a respeito do sacerdócio de Cristo e o Levítico, e hoje vamos estudar sobre a nuvem de glória, uma lição talvez a que mais me cativou de todas essas 13 lições tão ricas que o comentarista nos traz. No domingo passado, quando estudamos a respeito do sacerdócio de Cristo e o Levítico, nós vimos ali que o sacerdote tinha uma função de ser o mediador entre o divino e o humano. E o sumo sacerdote, quando ele adentrava ao lugar santíssimo, uma vez por ano no dia da expiação, de uma certa forma, ele não entrava sozinho, mas ele carregava consigo toda a nação de Israel. De uma certa forma, as 12 tribos de Israel adentravam junto com o sacerdote, representado pelas 12 pedras que estava tanto no seu peitoral, como também nas suas ombreiras, escrito ali o nome de cada tribo de Israel. É tão claro que o sumo sacerdote era uma missão ou um mediador apenas para a nação de Israel. Aquilo era mais restrito. Jesus Cristo é um sumo sacerdote eterno de uma forma mais abrangente, porque através do seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele entrou num santuário eterno, não apenas levando as 12 tribos de Israel, mas levando o pecado de todos os homens. A Bíblia até nos afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos ou todo aquele que nele crê, não apenas judeus, mas de toda tribo, raça, nação, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E hoje nós vamos estar estudando então esse assunto de suma importância para nós, que nos vai falar a respeito da nuvem de glória. É importante nós vermos que todo o ritual, toda a liturgia, todos os ornamentos, objetos, até mesmo a formação do acampamento no meio de Israel, os materiais utilizados, que são riquíssimos, tudo isso tem uma finalidade, e a finalidade disso é de servir como sombra, como tipo de uma figura maior. Tudo isso era apenas uma amostra do verdadeiro que haveria de vir.
Quando nós olhamos, por exemplo, para o tabernáculo e nós olhamos as peças que compunham este tabernáculo, 6 peças, veja vocês que essas 6 peças, se você colocar elas na ordem como está no tabernáculo, ela tem o formato de uma cruz. O próprio sumo sacerdote, quando ele entrava também, e alguns comentaristas chegam a comparar o sumo sacerdote como o tabernáculo ambulante. Tínhamos o tabernáculo fixo, mas tínhamos, fixo que eu digo no sentido material, mas tínhamos também o tabernáculo ambulante simbolizado pelo próprio sumo sacerdote. De uma certa forma, o sumo sacerdote com seus braços abertos ali dentro era também o símbolo de uma cruz. E mesmo nas suas vestimentas, vocês podem ver que eles tinham o peitoral, eles tinham as suas ombreiras, mas ele tinha a mitra na cabeça, formando justamente uma cruz perfeita. Mas tudo isso era apenas uma tipologia de Cristo que haveria de vir. E por isso o próprio Jesus diz: quem quiser seguir, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos entrar, portanto, agora para a introdução desta lição riquíssima para nós, baseada no livro do Êxodo, capítulo 40, e também no livro de Números, no seu capítulo 9. Bom, o tema desta lição, ela nos traz em si 2 palavras interessantes, a palavra nuvem e a palavra glória. A palavra glória, ela tem aqui o sentido do esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. Mas é importante nós notarmos aqui, já na nossa introdução desta lição, que Deus sempre quis, o Criador sempre quis ter contato com a sua criatura. Já desde o Éden, nós encontramos, mesmo antes do pecado adentrar a terra, Deus visitava o primeiro casal no Éden todas as tardes por ocasião da viração do dia. Então a gente já percebe a vontade do Criador em se relacionar com a sua criatura. Então vemos aí não apenas a vontade do homem se relacionar com o Criador, mas do próprio Criador em relacionar-se com o homem. E quando nós vemos isso agora, na época de Moisés, quando o povo de Israel ainda está no Egito, e quando Deus manda as pragas sobre o povo egípcio, e Faraó consente com que o povo de Israel saia da sua terra e vão para a terra que Deus lhes prometeu, nós encontramos que desde Sucote, aonde o povo hebreu habitava no Egito, que a nuvem do Senhor já começou a acompanhá-los. Isso nós podemos encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 13, por exemplo, o versículo de número 20, nos diz assim: assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha o versículo 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. É maravilhoso nós vermos isso, que a nuvem do Senhor já começou a acompanhar a nação de Israel desde a sua saída do Egito e não os deixou até que os introduzisse na terra de Canaã. É maravilhoso nós vermos como que a presença do Senhor estava com o seu povo. E veja que a nuvem que servia para o povo de Israel durante o dia, para ser ali como que um bálsamo do sol do deserto, e servia também como uma aparência de fogo durante a noite. Isso está na nossa leitura em classe, por exemplo, no capítulo 40 do livro do Êxodo, e no versículo 15 diz assim: e no dia de levantar o tabernáculo,
A nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. O versículo 16 confirma isso. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Então, esta nuvem que tinha esta dupla finalidade: proteger do sol durante o dia, mas também aquentar durante a noite. Vocês sabem muito bem que no deserto, principalmente durante o verão, o dia é muito quente, mas à noite também vem o frio. O desnível, a mudança de temperatura entre o dia e a noite é de uma forma desproporcional. Mas também servia como uma iluminação para o povo durante a noite. Mas esta mesma nuvem, ela serviu principalmente quando o povo de Israel, eles estavam acampados diante do Mar Vermelho, e quando Deus abre o mar através de um forte vento oriental que sopra durante toda a noite, e ali se faz um caminho e o povo passa em seco. E a Bíblia nos informa, lá no capítulo 14 do livro do Êxodo, o versículo 20, que esta nuvem também, ela serviu como um embaraço para o povo egípcio que vieram atrás do povo hebreu. Diz assim: e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, isto é, para os egípcios, e para estes, isto é, para os hebreus, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Louvado seja o Senhor! Que maravilha! A mesma nuvem que era bênção para a nação de Israel serviu como embaraço para o povo egípcio. Louvado seja o Senhor por esta forma como Deus guiou seu povo durante a peregrinação pelo deserto. Aproximadamente 3 meses depois, o povo caminhando pelo deserto, eles chegam até o Monte Sinai, e nós encontramos também no Monte Sinai, mais uma vez, Deus se manifestando a Moisés, a Arão, a Abiú, a Nadab, aos 70 anciãos, através de uma nuvem. Isso está lá no capítulo 24 do livro do Êxodo, no versículo de número 9, diz assim: e subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. O versículo 10, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. E é importante a gente ver que a partir do versículo de número 15 desse mesmo capítulo, Deus parece que fala com Moisés de uma forma mais particular, e Deus pede para que Moisés suba o monte. Diz assim: e subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E veja que Moisés passa ali pelo menos 6 dias coberto por aquela nuvem. Mas no 7º dia, ao 7º dia, chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Veja que a nuvem era a representação de que a glória do Senhor estava com o seu povo. É lindo a gente ver isto nas Escrituras Sagradas. No capítulo de número 1 desta lição, nós vamos analisar aqui a coluna de nuvem representando a glória divina sobre a nação de Israel. Agora, meses depois, quando o povo de Israel, quando Deus havia dado ali no Monte Sinai, a planta do tabernáculo, como deveria ser feito o tabernáculo, e esse tabernáculo, um ano depois dele ser construído, e chegou o momento agora da inauguração desse tabernáculo. Vamos pensarmos um pouquinho como foi esse dia de festa, esse dia tão especial da inauguração desse tabernáculo, quando mais uma vez a glória do Senhor se manifestou de uma forma especial sobre a nação de Israel. É interessante nós observarmos que quando da inauguração do tabernáculo, conforme está lá em Números capítulo 9, versículo 15, e também Êxodo 40, a partir do versículo 34,
que a nuvem do Senhor, aquilo que representava a presença do Senhor no meio do seu povo, ela veio sobre o tabernáculo. Lembremos nós de que a nação de Israel, as 12 tribos de Israel, eles estavam acampados em volta do tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio do arraial. E é até interessante a gente ver isso, porque a nuvem veio sobre o meio do acampamento. A Bíblia até nos informa lá no livro de Mateus, no capítulo de número 18 e o versículo 20, diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus Cristo também está no meio do seu povo. A exemplo disso, a nuvem que representava a presença do Senhor no meio do acampamento, a nuvem estava sobre o tabernáculo estava no meio da nação de Israel, no meio do acampamento. Pastor Elianai, ele vai nos informar aqui no capítulo de número 1, informando que essa nuvem que cobriu a tenda da congregação é chamada por muitos estudiosos da palavra de Deus como a Shekinah de Deus. Não obstante esse termo Shekinah não aparecer nos manuscritos bíblicos, mas sim, nós vamos encontrar nos manuscritos bíblicos a palavra Kabod, ou Kabô, que significa glória. Veja que a Bíblia vai nos mencionar, inclusive lá em 1 Samuel, capítulo 4 e o versículo 21, já na época do sacerdote Eli, quando a arca é tomada, e quando Eli recebe a informação de que a arca do Senhor é tomada, ele cai da cadeira para trás e morre. E uma das suas noras, que estava grávida, ela dá à luz ao filho. O filho, ao nascer, ela dá ao nome, ou alguém dá o nome para aquele menino de Icabô, significando foi-se a glória de Israel. E aqui é uma palavra derivada de Kabod, que significa a glória do Senhor. Não obstante, portanto, a Bíblia apresentar a palavra Kabod e não Shekinah, mas principalmente na tradição judaica, por exemplo, o Talmud, e durante o período em que o povo de Israel viveram no cativeiro assírio e babilônico, por uma questão de respeito e por uma questão até de sacralidade, eles não utilizavam a palavra Kabod e substituíram por uma palavra Shekinah. A palavra Shekinah, então, portanto, ela não está no texto sagrado, é uma derivação aí do aramaico, que significa também a glória do Senhor. É tão claro que a palavra Shekinah, e vocês poderão fazer uma pesquisa melhor a respeito disso, ela tem um sentido de assentamento, de habitação, de morada, de fazer morada. Mas há na Bíblia um verbo da raiz Shekinah, que é o verbo Shakan, que está presente inclusive no texto que está na nossa lição, em Números capítulo 9, e o versículo de número 15, que diz assim: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre, no sentido de assentado em cima, no sentido de moradia, no sentido de fazer morada, no sentido de permanência. Então, não temos a palavra Shekinah, mas temos a palavra Shakan, que é um verbo derivado da palavra Shekinah. É óbvio que nós vamos encontrarmos diversos ensinadores que são contra, muitas vezes, utilizarmos uma palavra que não temos no texto bíblico. Mas é bem verdade também que nós utilizamos muitos outros termos que nós não temos no texto bíblico. Por exemplo, nós usamos a palavra trindade, e a palavra trindade nós não temos também no texto bíblico.
Então eu não vejo problema nenhum de nós utilizarmos algumas palavras para fazer sentido aquilo que é uma tradição judaica. Então, veja bem, nós não somos daqueles que aceitamos tudo que está na tradição judaica, mas a tradição judaica tem muito a nos ensinar. Então não podemos ser radical ao extremo para rejeitarmos tudo aquilo que a tradição judaica nos ensina. No ponto 2, ou no capítulo 2 da nossa lição, quando nós vamos estudar sobre a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel, então a glória do Senhor representada através daquela nuvem, nós podemos ver, por exemplo, no capítulo 2, no ponto 2, a nuvem de Deus nos montes e deserto. Veja então que a nuvem estava presente em todo o caminho, a exemplo de que a presença do Senhor está conosco todos os dias. O mesmo Senhor diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas veja que a nuvem, ela servia como se fosse um GPS para a nação de Israel. Tanto é que a nação de Israel poderia ter feito um percurso diferente e muito mais curto do que fizeram, porque a ordem de Deus é que eles só deveriam levantar acampamento quando a nuvem se movesse. Isso, por exemplo, nós podemos encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 40, e veja o que diz o versículo de número 36. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. O 37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. E veja, os amados irmãos, que a nuvem, muitas vezes, ela demorava 2 dias, uma semana, um mês, ou poderia demorar até anos para que ela se movesse. Chegou a momentos em que o povo hebreu passaram acampados pelo menos 3 anos em um único lugar, a tal ponto que eles chegaram até a produzir alimentos. Então a nuvem estava ali sobre o tabernáculo. Mas é importante a gente ver também, no ponto 3 deste capítulo 2, que a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A nuvem estava sobre o tabernáculo, mas lá dentro do tabernáculo, mais precisamente na tenda, aonde estava ali a arca da aliança, e sobre o propiciatório a nuvem descia, principalmente naquele dia da expiação, quando o sumo sacerdote adentrava ao lugar santo, a nuvem do Senhor que já estava sobre o tabernáculo descia, e de tal forma que o povo de Israel poderia perceber a manifestação de Deus dentro da tenda, quando a nuvem tomava conta de todo aquele ambiente. Isto, por exemplo, nós podemos confirmar no livro do Levítico, capítulo 16, e o versículo 2, que diz assim: disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Então ali era um momento especial em que toda a nação de Israel que estava do lado de fora do tabernáculo poderia entender que Deus recebeu o sacrifício, porque a nuvem do Senhor que estava acampado acima do tabernáculo também descia e se apresentava diante ou por cima do propiciatório. Louvado seja o Senhor pela sua presença no meio do seu povo. É lindo, por exemplo, a gente ver esta Shekinah, o Kabod, a glória do Senhor se manifestando no meio do povo de Israel por toda a Bíblia. Por exemplo, não apenas no tabernáculo, mas veja quando Salomão, por exemplo, construiu o templo ao Senhor.
E quando a arca de Deus foi trazida para o templo, e é interessante, só fazendo aqui um parênteses, a gente saber disso, que a arca da aliança, que no tabernáculo continha 3 objetos dentro, tínhamos ali a tábua ou as 2 tábuas do testemunho, nós tínhamos ali a vara de Arão, e nós tínhamos ali também uma urna contendo maná. Mas quando esta arca é trazida para o templo, lá no capítulo 5 do livro de 2 Crônicas, nós vamos encontrar que nesta arca havia somente as tábuas do testemunho. Isso está no capítulo 5 de 2 Crônicas, versículo 10, diz assim: na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe. Mas quando Salomão terminou de construir o templo, e o templo estava sendo oferecido, sendo consagrado ao Senhor, quando todo o ritual estava pronto, os levitas, cada um nas suas respectivas turmas, os cantores, pronto para esta inauguração, a Bíblia diz que a casa do Senhor foi invadida pela sua presença. Veja o capítulo 5 de 2 Crônicas, o versículo de número 13, apenas a parte final. Diz assim: então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E a nuvem, ou a presença do Senhor, tomou conta daquele ambiente de uma forma tal que quando nós vamos lá para o capítulo 7 do mesmo livro de 2 Crônicas, nós encontramos no versículo de número 3, dizendo assim: e todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Então veja que a glória, a Shekinah de Deus, quando descia sobre o tabernáculo, quando descia sobre o templo, invadindo todo aquele ambiente, era porque a presença do Senhor era real e visível no meio do povo de Deus. E nós encontramos que hoje também não pode ser diferente. A presença de Deus no meio do seu povo tem que trazer alegria, regozijo, tem que ser gozo, paz, alegria no Espírito Santo. A presença do Senhor tem que nos mover em direção a Ele. Nós podemos ver também que a Shekinah de Deus se apresentou também durante a presença, ou nos dias em que Cristo esteve aqui no nosso meio. Por exemplo, nós podemos ver lá no Monte da Transfiguração. A Bíblia vai nos registrar isso, por exemplo, no livro ou no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, no versículo de número 7, diz assim: e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é meu Filho amado, a ele ouvi. Louvado seja o Senhor. Então veja que naquela transfiguração, em que o Senhor, quando está presente ali, juntamente com ele, Pedro, Tiago e João, e a glória do Senhor desce sobre aquele monte, Jesus Cristo se transfigura perante esses 3 discípulos. Então ali a Shekinah, a presença do Pai Celestial, se apresentou de uma forma especial. Mas nós podemos ver, por exemplo, a Shekinah de Deus também lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a partir do versículo 9, quando Jesus, depois de ressurreto, e quando ele está dando as suas últimas instruções, e ele está ali juntamente com muitos dos seus apóstolos e discípulos, mas veja o que diz o versículo de número 9 de Atos 1. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu. Esta nuvem nada mais era do que a presença
do Senhor de uma forma especial, fazendo ali como se fosse uma recepção para o seu filho que estava sendo assunto aos céus. Tanto é que os seres angelicais, quando se apresenta logo depois para aqueles irmãos, diz assim: ó varões galileus, versículo 11, ó varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Quer dizer, a nuvem foi uma recepção do Senhor Jesus sendo assunto aos céus de glória. Eu gostaria agora de nós passarmos para o capítulo 3 desta lição, que nos traz aqui lições preciosíssimas para a nossa vida de fé cristã. É uma aplicação prática dessa lição para os nossos dias quanto igreja. Se não vejamos, por exemplo, no ponto 1 desse capítulo 3, que nos vai falar sobre a nuvem sobre o tabernáculo, que não era comum. A nuvem que estava sobre o tabernáculo, não obstante, os hebreus, ao olharem para o tabernáculo que estava no centro do arraial e verem uma nuvem, mas aquela não era uma nuvem comum, não era a nuvem que agora está aqui, daqui a pouco se dissipa, mas aquela nuvem era constante, era permanente, ou foi permanente durante os 40 anos de peregrinação. Isso nos traz uma lição para a nossa vida, que muitas das vezes nós nos acostumamos com o sagrado. E é um perigo muito grande quando nós acostumamos com o sagrado. Não podemos perder a sensibilidade espiritual. Pastor Elianai nos traz isso de uma forma muito clara, que não perca a sensibilidade espiritual. Perceba como Deus pode e quer falar conosco. Deus nos fala através da sua palavra, Deus nos fala através do louvor, Deus nos fala através de sonhos, Deus nos fala de muitas e de diversas maneiras. Mas muitas das vezes nós vamos acostumando com o falar de Deus. Então, meus amados, transmita à classe, transmita aos seus alunos, meus irmãos, não acostumemos com o sagrado. Tenha a sensibilidade espiritual para entender quando é que Deus está falando com você. A segunda lição que nós podemos aprender aqui no ponto 2, quando nos fala que a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. Vejamos aqui, por exemplo, que não há um limite geográfico para Deus. Aliás, Deus não está limitado ao espaço. Deus é quem criou o espaço. A Bíblia vai nos dizer que em Deus nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Fora de Deus não existe nada. Tudo o que existe, existe em Deus. Deus é um Deus onipresente. E onipresente não é porque o lugar o cabe. Na realidade, todo lugar está nele. Tudo o que existe, existe nele. Fora dele, nada existe. Esta questão de espaço, na realidade nós podemos ver que nós só temos um espaço é porque Deus nos concede este espaço. Aonde é que nós vivemos? Nós vivemos no espaço que Deus nos concede. A presença de Deus cobre tudo. A presença de Deus enche a terra e cobre os céus. Então, aonde que nós vivemos? Nós vivemos no espaço em que Deus nos concede. A nuvem que permanecia sobre o tabernáculo. Veja que quando da inauguração do templo de Salomão, a nuvem cobriu o santuário de tal forma que ninguém podia entrar no santuário. Até que a nuvem se ocultou e o povo pôde entrar no santuário. Nós também vivemos no espaço em que Deus nos concede. Isso é importantíssimo a gente perceber e ver a bondade de Deus
em nosso favor. A terceira aplicação que nós podemos aprender aqui nesta lição é que a nuvem ela não é estática. Isto nos ensina que Deus não é inerte, Deus não é estático, Deus não está sujeito às limitações. Ele é o ser que gera vida em abundância. Tem até um louvor que se canta, ou cantava até pouco tempo atrás, que dizia assim: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. É até bonito em forma de poema, mas não é quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Deus não está apenas em um local restrito a um lugar físico. Deus está em todos os lugares. Deus ele é onipresente. Na realidade, Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele é um Deus que se move, ele é um Deus que enche os céus e cobre a terra. Tem até aquela citação de Isaías, lá no capítulo de número 6, que nós geralmente usamos muito até nas manhãs missionárias, capítulo 6 de Isaías. Veja o que diz, por exemplo, o versículo de número 3, aqui a respeito dos serafins, que diz assim: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Louvado seja o Senhor. Então toda a terra está cheia da presença do nosso Deus. Meu caro professor da escola dominical, eu gostaria de partir para a conclusão desta lição e dizendo que neste domingo transmita aos seus alunos que a glória do Senhor sempre esteve presente na vida do homem. O Senhor sempre quis e sempre se relacionou com o ser humano, como vimos, desde Adão, desde antes da queda. Esteve também presente quando tira o seu povo lá do Egito, quando a nuvem já os acompanha desde Sucote. Também a glória do Senhor esteve presente sobre o Monte Sinai, quando Moisés ali esteve pelo menos por 6 dias, ou até o 7º dia. Ele esteve ali coberto pela nuvem do Senhor. Também a glória do Senhor esteve presente sobre o tabernáculo desde a sua inauguração. E esteve presente em todo o tempo em que o povo de Israel peregrinou pelo deserto. Esta glória do Senhor também esteve presente quando Salomão foi inaugurar o templo ali em Jerusalém. Mas a glória do Senhor não se restringe apenas à antiga aliança. A glória do Senhor também foi derramada no dia do Pentecoste, quando ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, quando da inauguração da igreja, a Bíblia diz que de um momento para o outro, a glória do Senhor caiu sobre os quase 120 irmãos que estavam reunidos naquele cenáculo. E esta glória do Senhor, que iniciou-se a igreja, ela continua até os nossos dias. Louvado seja o Senhor. Não podemos perdermos a sensibilidade de que o Shekinah de Deus, o cabode de Deus está sobre a sua igreja. Nós temos que ter a ciência disso, de que a igreja hoje ela vive num espaço. Qual é o espaço que a igreja vive? É o espaço que Deus nos concede. A graça de Deus está sobre a sua igreja. E hoje, a exemplo de Moisés, de que Deus falava com ele através de uma nuvem. Moisés não conseguia ver a face de Deus cara a cara, havia uma nuvem. Hoje, a graça de Deus também é esse espaço em que Deus nos concede para nós estarmos diante da sua glória. E como nos informa o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, e o versículo de número 18, dizendo que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor,
somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo aqui compara como alguém que está olhando para um espelho. E quando eu olho para o espelho, eu olho para me acertar. Eu olho para ver como eu serei visto. E Paulo compara que nós devemos olhar para a glória do Senhor como quem olha para o espelho. Quer dizer, eu olho, eu não posso ver a mim mesmo, mas eu vejo ali a pessoa de Jesus. E quando eu olho e vejo a pessoa de Jesus, eu vou sendo transformado conforme a imagem que eu estou vendo. Glória a Deus por isso. Então, meus amados e queridos professores, esta lição, ela encerra nos informando que Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Não percamos, portanto, isso de vista, que o renovo espiritual, o quebrantamento do Espírito tem que fazer parte da vida cristã. Tenha uma boa aula, que Deus vos abençoe. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia.